Bem-vindos e bem-vindas ao Pensando em Conteúdo, seu podcast semanal sobre marca digital, sobre vídeo, sobre muitas coisas. Inteligência artificial também, que essa semana a gente está recebendo esses duas pesadões aqui na mesa. Karen, apresente nossos convidados. Gente, hoje estamos com, a Thalita até falou um pouco antes, pessoas loucas por tecnologia. Pronto, loucas por tecnologia. Ela tá vendo? Eu melhorei. Mara Aguilar e o André Sanches. Bem-vindos. Uma honra estar aqui com vocês e agilizar um conteúdo educacional, informativo, provocacional e, por que não, inspiracional. Nossa senhora. Bonito. E aí, Mário? Gostou? Trouxe meu professor. Tá querendo falar que você é mais velho. Chama alguém de professor aí, que a pessoa, a estratégia é interessante. Não, boa. Mestre. Então, eu posso ser o professor, eu te chamo de mestre. Aí você tá complicando. Bom, aí ele volta com doutor, pronto, eu me dei mal. Vamos hoje falar sobre as IAs, né? Essa inovação, essa loucura, e um pouco da futura educação, né? De como esse conteúdo será gerado para as futuras gerações. E aí vamos começar com a provocação que a gente tá falando ali na outra sala. Quem não sabe, aqui na CDC Studio, a gente tem uma salinha de recepção ali do lado, que tem um cafezinho, ó, top. E aí, o pessoal do ChatGPT começou a fazer imagem. E agora? Tem volta? Tem volta? Bom, acho que já faziam, né, Mário? Faziam. Já faziam. Tá, me explica, mas... Acabou? Aí continua sobre isso. Bom, sacanagem. Já faziam sim com o Sora, que ele era apartado do ChatGPT, que é a inteligência artificial generativa por texto, que era o que foi difundido desde setembro de 23 para todo mundo. A gente tem um vídeo do Mário falando sobre isso. Isso. Aqui Não acessaram ainda o vídeo do Mário falando? Vamos deixar aqui no card. Agiliza esse conteúdo. Exato. E aí o que acontece? A grande novidade da semana é que a OpenAI integrou essa inteligência artificial para gerar imagens com o próprio gerador de textos. E aí fica muito fácil das pessoas gerarem qualquer imagem a partir de um prompt super simples. Então você sobe a imagem e aí você começa a brincar por estilos. Então acho que a trend da semana tem sido essa, né, Mário? Pelo que a gente tem visto. Fazer um estilo meme, anime, um estilo Homer Simpson, Pixar. Então você escolhe o seu estilo, um estilo mais futurista, um estilo mais cripto, e aí a gente fica brincando com as imagens. Acho que do ponto de vista de marketing também, isso daí vai ser muito legal, né, Mário? Muito. Agiliza, ele tá agora agilizado. Agiliza muito dessa galera. O trabalho dos designers. Sim. Porque tem uma coisa muito interessante. Hoje está aberto ao público, está no gratuito, está tranquilo. Mas óbvio que eles não são bobos. Realmente, somente para os assinantes Plus para cima, você vai conseguir começar a armazenar nas suas pastas, nos seus diretórios, o seu estilo. E pela primeira vez, a IA mantém o estilo que foi criado. Esse é o diferencial. Criar boas imagens, o Midjourney faz com excelência até hoje. Mas a hora que você vai pedir no prompt uma senhora sentada no banquinho da praça alimentando pombos numa tarde chuvosa com o sol a 4 da tarde... Sempre escapa alguma coisa. E além disso, ela vai te gerar 8 velhinhas diferentes se você pedir 8 dias consecutivos. Vai gerar da Praça é Nossa? Às vezes. E eu achei que você ia por esse caminho. Você ia falar da velhinha da Praça é Nossa. Eles têm que fazer JNerd juntos. Não Daqui a pouco vai ter homenagem, né? Porque daqui a pouco a praça acaba, daqui a pouco. Ainda Daqui a pouco acaba. Tem. Não sei. Eu acho que tem. Já faz um tempo que eu não vejo por onde anda Carlos Alberto de Nóbrega e Companhia Também Limitada. não. Eu usei essa semana o ChatGPT para exemplificar para Isa. Eu queria que tivesse mostrasse como era uma edição com 2 quartos da tela preenchido vertical e um terço da tela, desculpa, então 2 terços e um terço da tela com uma inserção horizontal. Aí ela perguntou assim, mas você quer alguma coisa específica? Não, só um exemplo. Aí, pum, gerou. Aí você conseguiu entender, você quer que o vídeo fique aqui e a parte de baixo assim. Então, você consegue agora exemplificar, então, às vezes, uma ideia com o ChatGPT. Então, ele já vai pegar a sua ideia e já você coloca ali. Então, pra mim, foi incrível. Eu mandei pra Isa, a Isa falou assim, sou eu? Vou botar essa imagem aqui na edição. Ficou muito bom, ficou parecendo a Isa mesmo. Ficou muito mais prático, né? Então, a gente falou um pouco de educação, né, Mário? O ato de ensinar as coisas. Porque você consegue, muito rápido, colocar numa imagem. E uma imagem, claro, diz mais do que 1000 palavras. Então, acho que quando eu vi essa semana, e eu fiz alguns memes também ali, já tô brincando. Então, acho que o conselho aqui pra quem estiver nos assistindo use e se lambuze de um modo mais com a criança interior, para brincar mesmo. E a partir dessa brincadeira, porque a gente não busca o perfeito, né? Então, já vou buscar o logo perfeito da nossa empresa, né? Não é sobre isso. Vai brincando no pessoal para depois você falar, onde eu posso aplicar isso?
No marketing é um prato cheio, né, Mário? A gente estava discutindo agora há pouco vários casos de uso e é muito legal porque a gente pega, por exemplo, uma garrafa simples e fala, olha, agora eu quero que esta garrafa esteja na mão da velhinha segurando... Da praça. Pode ser a velhinha da praça ou de quem for, segurando essa bebida para melhor idade, por exemplo. Ela gera isso em questão de segundos, muito rápido. E, inclusive, utilizando propagandas já existentes. Então, você pode pegar uma propaganda, um outdoor, alguma coisa que você goste, né? Sei lá, uma clássica que eu vi essa semana, de casos de uso, a Pipoca e Guaraná. Uma das propagandas incríveis que a gente teve aqui no Brasil. Icônica, né? Icônica. E aí, você coloca o teu produto lá. Então, pipoca e o teu produto. Segundos. Mas e aí, e a questão de direito autoral? Não. A gente já tem... É outro capítulo, né? Faz parte. Tem mais 3 horas? Não, é outro podcast, eu acho. Lógico, faz parte, mas se a gente acompanhar, é que primeiro, a IA ainda não substitui o trabalho humano. Como o mestre Ágil Sanches falou, exatamente isso. Não é que o designer vai fazer, ele vai ficar coçando sem fazer mais nada. Não é bem isso. Aquilo vai indicar o melhor caminho mais produtivo para ele e que seja mais ágil. Você foi ágil, roubou a palavra que eu queria usar, produtividade. Agora, a briga para quem está olhando para as IAs esse ano, e nós estamos terminando o primeiro trimestre do ano, foi a briga de qual era a melhor IA. Sim. Porque a gente está falando do ChatGPT porque ela é a mais usada em número de pessoas. Mas no começo do ano, a Anthropic lançou uma versão do Claude Opus 3.5 que, muito melhor que o ChatGPT. Jura? A gente não usou. Opa! Mas o que aconteceu? Uma semana depois veio o DeepSeek. Foi DeepSeek. Que aí, mostrando que não era mais para usar com GPUs, mas sim CPUs. E todo mundo para olhar os chineses. E agora, a carta da manga da OpenAI é o ChatGPT O3. Porque o que acontece? Ela estava no ar com o O1. Aí depois você pergunta, para onde foi? Cadê o O2? Eles decidiram pular o O2 porque o O2 é o nome das maiores telecoms de Londres. Para não confundir, eles pularam para o O3. E a O3 hoje volta para ser melhor que o Claude Opus 3.5, que era melhor que ele o mês passado. Mas eles são melhores por quê? Porque ele tem uma melhor performance, ele tem melhores ideias. Não é ideia, é a melhor pesquisa. A construção. O que é? Tecnicamente falando, no final do dia, assim, você tem uma capacidade de processamento, você tem que ter no data center muita GPU, processadoras gráficas, muitas CPUs ou qualquer outro recurso tecnológico. Isso custa dinheiro, fato. Então, o DeepSeek, acho que ele mostrou, foi uma reviravolta muito grande, porque ele mostrou que você consegue recursos tecnológicos muito mais baratos para treinar algoritmos. Porque no final do dia, qualquer inteligência artificial é um conjunto de algoritmos que vai aprendendo com um conjunto de dados, de forma bem simples. Quanto melhor o algoritmo e quanto mais dados tiver e mais capacidade de armazenamento e processamento, melhor vai ser aquela IA. Só que é lógico, a gente está falando de uma... É quase que a corrida corrida espacial, né? Dá para a gente brincar com a corrida espacial, é a corrida das IAs. Todo mundo quer estar na frente. Então, é um jogo de quem está na frente recebe o quê? Melhor investimento. Quem está na frente, no rio, bebe água mais limpa. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Concordo. E aí virou briga de Big Tech mesmo, né? O próprio Elon Musk tentou comprar a OpenAI. Não tem dinheiro para isso. Tentou. Teria. Porque eles juntam mais uns bilhões dos amigos, passam o chapéu? Teria, mas o Sam Altman que falou, não vou vender. Não vai, tá fechado, não vou vender. E nem para ele, só principalmente para ele. Só me faltava ter o Elon Musk, mas isso na mão, imagina. Mas ele tem a dele, né? Ele tem a X.AI. Se você digitar X.AI, já está no ar. Sim. E é uma das mais, digamos, menos éticas. Eles tiraram as barreiras. Liberal, né, eu diria. É a mais liberal. É uma que dá para pôr o Trump, por exemplo, vestido de Mulher Maravilha e tá tudo bem. Vamos colocar aqui. Não estaria tudo bem? Bom, eu vou falar, assim... Tem a questão dos direitos autorais, né? Esse que é o ponto. E exemplos de uso dessa semana, ontem, eu pedi para gerar do Star Wars. Peguei uma foto minha, do André, falei assim, então eu quero o André estilo Homer, homenageando aqui ele que tá mais tranquilo, de boa. Ele tá bem mais, tá dormindo, tá? Bem mais, ele tá de boa. Mário queria estar aí ele gera, então eu quero estilo Pixar, eu quero estilo Disney, eu quero estilo anime. Mas para alguns, como por exemplo o estilo Star Wars, ele não deixa. E é explícito. E a OpenAI, o recado é, não posso
gerar por conta de violar direitos autorais. Entendi. Porque você olha assim, teoricamente você tem uma empresa grande, Star Wars, uma franquia que ganha milhões, Sim. licenciando produtos, colocando a marca dela em produtos. E agora eu sou um produto, como se fosse uma foto minha, ou o Mário, por exemplo, então eu tô querendo ser usado como um Star Wars. Opa, então vai ter bastante água Mas aí debaixo você vai dessa colocar ponte. lá uma característica. Eu quero assim, assim, assim. Em vez de você falar o que é, você vai falar do capuz, você vai falar E outras quem que características. regulamenta o que você escreve? Você escreve, eu quero estilo Star Wars. Sim, Acabou. eu sei, mas se você Explícito. quiser burlar, não é burlar, mas se você quiser aquele estilo, você também pode escrever no seu prompt, não pode? Pode. A briga Com entre as IAs... tipo de Indiana Jones, eu quero com chapéu, com roupa Sim, quadriculada, não sim, sei o que, pode, você vai lá e pode. escreve. Uma analogia, sim, uma analogia pra galera entender, a tal da briga do iPhone com a Samsung. Todo ano o iPhone vai lá, lança a melhor telefone, o melhor smartphone com a melhor câmera. E normalmente o lançamento é em setembro. Passa 5 meses, a Samsung vai e lança o novo Melhor. Galaxy Ultra, Aí o Mário vai melhor lá. que lá. Aí o Mário vai lá e compra. E eles vão trocando. É que eu sou fã do Android. Eu sou fã do iPhone, só pra polarizar aqui. E aí, então, o eu estou podcast. sempre com o Android. E ele tá sempre na frente, tá? Recentemente. E a briga da IA é isso. E essa brincadeira, você perguntou como que eles vão medir qual que é a melhor. Existem algumas métricas. Ah, boa. Tá? Existem métricas e é baseado em pontos de assertividade. Uma boa IA hoje, nenhuma pode entrar no mercado abaixo de 83%. Todas já estão na média de 86 para cima. 86 E barra buscando De assertividade. assertividade real. 83%. É. Ah, legal. Mas você fala, mas para mim dá super certo. Então, não, isso é chato. mas é que eles também pegam, Exigente. eles pegam muita gente PhD para meter um monte de problema de logística, matemática, problema científico, Isso eu não sabia. um monte para teste, um monte. E eu percebi, assim, eu tô fazendo meu TCC agora, e aí eu precisava... Gente, não copiei, mas assim, eu precisava Tá lá entender... pra usar. Tá Exato. certo. E o meu próprio orientador falou pra mim, entra lá e coloca qual que é a sua ideia. Vê o que ele vai te sugerir. Porque, assim, às vezes você tem uma coisa na sua cabeça que você não consegue visualizar. Você vai entender o que ele vai te dar de opção. Você não vai falar, preencha aqui pra mim. Ele vai te dar uma ideia. Então, quanto mais você vai colocando informações, ele realmente vai melhorando. E, assim, eu fiz isso no primeiro dia. Aí, antes de eu mandar pro meu orientador, eu falei, vou pedir pra ele avaliar. Mandei pra ele. Ele já tinha uma outra ideia de correções que eu podia fazer. E aí, tipo, ele vai fazendo uma classificação onde ele consegue entender cada vez Eu não mais. sei usar tanto assim, então. Ele consegue entender cada vez mais o que você quer e como aperfeiçoar do jeito que você quer. É o seu projeto. É o seu projeto. O que ocorre é, a gente está um pouco assustado ou preocupado se um universitário vai usar a inteligência artificial para burlar o professor. Sabia que hoje em dia os maiores PhDs do mundo usam a IA para escrever patente todo dia? Todas as patentes registradas na Biblioteca Nacional Norte-Americana em Singapura estão sendo registradas com textos vindo da IA. PhD parou de escrever patente. O cara, ele é um pesquisador. Ele precisa ter a ideia. Não de qualquer forma, né? Não Mas de a qualquer patente forma. hoje é registrada e escrita pela IA. Porque a patente é um processo o quê? Burocrático. Grande. Burocrático. É a burocracia. Um processo repetitivo. Documento de 25, 30 páginas, patente simples. E documentos de 100 páginas. Sim. Eu vou brincar aqui que a Karen trouxe um exemplo muito legal. Eu não ganho nada, mas a gente pode ser pago para isso, tá? Microsoft, ó, presta atenção. Uma grande sacada que a própria Microsoft teve de chamar de Copilot a sua inteligência artificial é justamente ser o quê? Copiloto, não é piloto, é copiloto, para que ele te ajude a você a ter uma performance melhor. Então, eu vejo a IA em basicamente duas grandes aplicações. Uma que ela é mais criativa. Então, eu estou num campo de exploração, eu quero fazer uma nova arte, eu não estou com cabeça para pensar num criativo, que é difícil, num contexto de marketing, então me gere ideias. Então, é onde eu estou abrindo o meu espaço. E aí a gente começa a falar assim, poxa, seja você Elis Regina e faça tal coisa. Então, Sim. eu não preciso estudar Elis Regina inteira, a vida inteira dela, para ela gerar alguma coisa. Eu estou falando, seja você Van Gogh, um pintor, e fazer um criativo sobre isso. Então, isso é muito rápido. E aí, de novo, né? Inteligência humana junto com a inteligência artificial para ser exponencial. Agora, tem o que o Mário trouxe, produtividade, tarefa repetitiva. Então, o outro lado da IA que ela usa muito e que
Você usou os dois, você usou o lado criativo para copiloto, para te abrir mais opções. Depois você vai fechando essas opções, porque você tem que entregar um TCC. Exato. Tem um prazo final. Então, Sim. uma dica é tentar sempre entender em qual contexto que eu estou querendo utilizar essa inteligência artificial, mais criativo ou mais produtivo. Sim. E aí você vai usando os prompts e guiando eles e refinando eles nesses dois contextos. Perfeito, é isso mesmo. Para vídeo, vocês já estão vendo inteligências artificiais para vídeos? Foi do próprio... Acho que uma das bem pioneiras foi a do próprio Grok do Elon que Musk. você O citou. Grok que a Júlia falou. Que você citou, sim, ela falou. né, que foi muito legal, assim, acho que foi bem disruptivo. E tem muita IA hoje de geração de vídeo. Qual foi o que o Felipe usou pra aquela bendita filmagem que a gente filmou? Ele usou a errado? Leonardo IA. Não, pra remover o tripé? Não, aí ele usou direto no Photoshop, porque o Adobe tem algumas inteligências artificiais, tanto para áudio quanto para vídeo, que são muito legais, mas ele usou o Photoshop e o After Effects. É que a gente gravou aparecendo um negocinho, já te comentei. E aí aparecendo um negocinho na gravação da pessoa, nas costas, um tripé na pessoa. Aí a pessoa falou, não quero esse vídeo, com razão. Tá certo. Eu falei, não, se a gente errou na gravação, vamos resolver na edição. Porque a gente tá na era do IA. Exato. Aí eu falei, Karen, liga pro Felipe. Felipe resolve. Nossa, é um bombeirão da gente. Nosso bombeiro carioca. Um beijo, Felipe, tá sempre aqui assistindo a gente. E a gente resolveu, porque eu acho que hoje em dia tem que pesquisar. Porque por isso que eu perguntei de vídeo, que é uma coisa que é bem interessante pra gente, né? Conhecer cada vez mais essas soluções pra poder ser mais produtivo, né? Eu acho que vocês tinham usado o celular do Mário. Também. Porque ele fez exatamente isso Ele tirou há 5 minutos, 10 minutos atrás. Mas aquilo Exato. foi Eu fui fácil. falar que o da Isa fazia igual, ele falou que a Samsung é melhor. Eu falei, Exato, bom, não vou ele discutir. acabou com a IA do iPhone. Mas eu acho, Samsung, claro, vocês daí do departamento de marketing, relações institucionais, tá aqui Mário, tá aqui o podcast, Sim. sejam muito bem-vindos e bem-vindas para patrocinar. Sim, sim. Mas, Mário, você acha, então, que mudando um pouquinho pra tecnologia mesmo, ensino da educação, os robôs vão entrar na sala de aula? Na verdade, eu espero que não. Se a gente for falar como seres humanos, né? Espero que não. Porque quem está dentro da sala de aula, o aprendizado não é só em cima de uma matéria acadêmica. É sobre se socializar, viver em sociedade, aprender a se comunicar com outros. Então a gente já está vivendo uma era complicadíssima Celular, né? da nova geração de jovens e adolescentes. A gente sabe que, infelizmente, há um processo de emburrecimento desses jovens em andamento a galope. Sim. Então, se você falar, vamos colocar agora um robô dentro da sala de aula, a gente vai jogar mais ainda para baixo do abismo. Né? Ele vai ser um copiloto, o robô, talvez. Esse seria o ideal da coisa, né? Legal. E o que, na verdade, o que vai precisar ser feito, não tem mais volta. É a mudança do movimento e do modelo pedagógico da sala de aula. Aquele modelo que os nossos avós foram, nossos pais foram, nós fomos, com as carteiras paralelas, o quadro negro, o professor lá em cima do púlpito, não dá mais. É impossível um jovem de hoje reter a atenção e ter engajamento com aquele professor. Sim. Ele está tendo abstinência do celular enquanto ele está dando aquela aula. Então, e aquela aula não está trazendo conhecimento para ele. Ele aprende mais rápido no YouTube quando ele chega em casa do que dentro da sala de aula. Então, a sala de aula é que está errada. As escolas vão ter que se remodelar completamente com a pedagogia dentro da sala. Mas eu vi que aqui, em algumas escolas foram proibidos, No né? as Brasil, estaduais. nas Uma lei, escolas, uma não. lei estadual recente proibiu em qualquer escola pública ou privada A privada também? o uso de celular. E eles deixam o celular na Sim. porta, é isso? Na Não pode verdade, entrar na não sala é de aula. para eles levarem para a escola. Mas aí os pais também, porque Não, hoje em então, dia não aguenta ficar sem falar com o filho 5 minutos. Aí alguns tem a coisa de, se for levar, tem que deixar na mochila. A professora já informa que não pode sair da mochila. Mas eu não acho isso uma coisa errada. Na época que eu estava no ensino médio, já existiam professores fazendo isso. Porque realmente, gente, tira atenção. A criança de 10 anos hoje tá como eu era com 15 anos. Que não pode ficar sem o celular, não pode ficar sem mandar mensagem pro amiguinho. Então, não dá. Não dá. Isso é culpa do marketing de conteúdo.
Também. É culpa 100% do marketing de conteúdo. Sim. Porque o cara quer, ele não quer perder o hype que tá acontecendo na rede social, não quer deixar de saber o que tá tendo fofoca, ele não quer ficar por fora, né, de trend nenhuma. Marketing Então a culpa é do vai atrás marketing de de conteúdo. dopamina, serotonina e todos esses elementos. Jura? Mexe. Hormônio. Hormônio. Mexe com os hormônios. Mexe, porque é a sensação que a pessoa tem. Biologicamente, comprovado. Eu tô com a abstinência. Porque eu tô sem jogar Candy Crush na hora do almoço. Mas isso Porque eu tava jogando Candy Crush na hora do almoço. Jogo do Agora, tigrinho, vai. Não, Deus me livre. Revela. Candy Crush. Conta a verdade, conta a Eu verdade. sou a louca do Candy Crush. Olha pra lente da Já verdade. participei lá. até dos campeonatos de fora. Eu amo, eu jogo muito. Eu sou na fase 7.200 e tal. É sério. Só que eu parei de jogar na hora Já do é almoço. doutora, eu tô na fase 1. Dedicado. Eu jogo muito, eu adoro. E aí eu falei pra Carol, vou ser mais produtiva. E na hora do almoço eu fico falando com elas. Porque aí eu fico mais produtiva. Mas é uma loucura, porque realmente prende a atenção da gente, né? Quando você vê, você tá jogando há uma hora, né? Então, minha hora de almoço, eu não tava almoçando, eu tava jogando. O Drauzio Varela fez um vídeo esses dias falando sobre que foi... agora é uma doença... É que eu não vou lembrar o nome exatamente do termo. Eu não lembro exatamente do termo, mas do empobrecimento mesmo do cérebro, porque a gente fica muito concentrado nessa coisa de precisar do celular, precisar da tecnologia o tempo inteiro. E aí ele fez um vídeo falando exatamente sobre isso e como as pessoas podem se afastar disso. Na verdade, eu acho que da mesma forma que a gente tem acesso a muita coisa no celular, estão lançando muitas coisas legais nos streamings. Os conteúdos muito legais. Eu tô assistindo agora, é um RPG que tem na Amazon. Muito legal. Então, assim, você vê também super produções que também a tela vai trazer. Então, se você conseguir substituir um pouquinho o celular para ir assistir essas coisas, pode já te estimular a sua criatividade. Que desde que eu comecei a assistir esse RPG, me dando um link ali de volta para minha Jessica Rainbow, que é meu livro, que eu quero voltar um dia da minha vida. Então, você tem que também se alimentar em outros lugares, porque hoje o livro realmente perdeu espaço, né? Se você vê o conteúdo em livro, é uma coisa que O meu tio-avô me deu um livro, eu tô assim, olhando para ele, olhando para mim, o livro. Falei, e agora? Será que a gente vai engatar nesse negócio aqui? Tá na minha mesa, assim, tem 3 dias já, será que eu vou começar? Mas o cortar o celular eu acho que é legal no começo, mas aí tem que variar. Então, a educação, ela vai entrar também nesse lugar de conteúdos muito mais envolventes para esse aluno, para essa pessoa poder ter vontade de assistir, né? Tem que fazer parte, né, eu acho. Fazer parte, ter a vontade e o próprio mercado como um todo, não falando educação como um mercado, mas o posterior, pensando na profissão, nas novas profissões que também estão chegando, tudo isso, a gente tem muito a ver com o que o aluno realmente vai prestar atenção, vai se dedicar. Todos nós fizemos aula de biologia no nosso ensino médio. Quem lembra aqui para descrever o processo das mitocôndrias? Quem gostava disso? Porque senão ninguém vai lembrar só lembro da fotossíntese, que é mais fácil. E etc. Agora, o ponto é, como é a melhor método de educação ou de formação ou de treinamento que o método ágil faz hoje em dia? Interação, vídeo, dinamismo, é algo que você cria um engajamento, você traz aquele aluno, de qualquer idade que seja, para ele se interessar. Então, a educação vai para o lado dos streamings, muito. Que bom. O que vai ter de professor, cada vez mais a área... O próprio Google está investindo muito no YouTube for Education e muitos e muitos professores indo para lá, levando conteúdo. Cada um com sua personalidade, né? Para agarrar. Mas era legal você puxar agora e falar o que é esse método ágil aí. Posso dar 2 centavos de contribuição? 2 centavos de Bitcoin de contribuição? Nossa, 2 centavos de Bitcoin, eu tô querendo. Vale mais. Não, a gente gosta de contribuir. Centavo de real vale, a gente super respeita, mas centavo de Bitcoin vale mais. Então vamos dar mais atenção a ele. Parênteses super rápido, a gente gravou no Universo Ágil, podcast que a gente faz diariamente, 7h31 da manhã, com a ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, e a gente falou muito de microlearning e nanolearning. Meu Deus, ou seja, isso é novo. São pílulas mesmo. Em vez de aprender um conteúdo, então vamos trazer agora para o contexto educacional, com tons de agilidade. Depois eu explico um pouquinho o que é essa tal da agilidade. Em vez de entregar um conteúdo completo, uma aula completa de biologia, por exemplo, eu entrego partes muito pequenas, para que o aluno possa dar os próximos passos. Sim. Então, em vez de ficar amassando conteúdo, decoreba, um monte de coisa, a gente vai incremental e iterativo, evoluindo o conhecimento. Isso do próprio conhecimento per se,
mas na forma. Porque tem pessoas que são sinestésicas, auditivas, visuais. Sim. No exemplo que você trouxe, uma pessoa visual foi muito mais fácil explicar com uma imagem. Foi. Veja só. Mas você estava tentando por voz. Uhum. E a pessoa provavelmente ela era mais visual. Então, quando a gente começa a conectar Legal esse isso, né? monte de coisas de aprendizado por vídeo, por texto, por imagem, por material, por experiência, então é um ambiente muito rico, muito fértil, educacionalmente falando. Então, acho que esse é um lado muito bom. Uhum. Agora, vamos falar dessa tal de agilidade, de beber, comer, passar no cabelo. No final do dia, métodos ágeis surgiram num contexto de desenvolvimento de software, onde o modelo era muito linear. Então, a gente tinha que fazer 100% de especificação de um software, depois 100% de construção dele, codificar mesmo, depois 100% testá-lo e depois 100% integrá-lo lá em ambiente de produção. Modelo linear mesmo. Só que se um software que demorasse 1 ano, por exemplo... Tá velho, né? Também. Ultrapassava. Duas coisas que aconteciam. A Thalita pediu em janeiro. Ela só vai usar, experimentar, experienciar Nossa, em dezembro. Deus me livre, né? Essa mulher vai ficar esperando 12 meses? Não espera, esse é o primeiro ponto. E o segundo, o mundo hoje em dia dá tantas voltas, que 1 mês depois, aquela especificação já ficou obsoleta. Porque o regulador mudou, o cliente mudou, o colaborador mudou, a concorrência mudou, tá todo mundo mudando. Mas aquela especificação tá parada. Então, é muito louco, né, Mário? Porque você que vem desse ambiente também mais tecnológico, você tem que ficar correndo atrás do rabo toda hora. Sim. Então, métodos ágeis, de um modo geral, acaba cobrindo essa deficiência, porque eles são mais cíclicos, eles são mais iterativos e são mais incrementais. André, como é que a gente implanta esse negócio? Aí tem uns 700 métodos e práticas, a gente marca uns 700 podcasts, a gente vai falando de cada um deles, mas vocês já ouviram falar de alguns? OKR, Design Thinking, Inception, Scrum, Kanban, Lean, e mais algumas outras coisas aí que dá pra gente marcar alguns episódios. E o Mas marketing ágil? existe um manifesto de marketing ágil, inclusive. Você já leu? Não, você que falou que você tinha palestra sobre isso, eu queria que você desse um Senhora, pitch. meu Deus do céu, meu Deus do céu, olha. Porque eu não esqueço nada Eu tô te que eu devendo vivo alguma numa coisa? reunião. Não. Mas tudo Bom. que você fala, eu posso estar fazendo 1000 coisas, mas eu lembro tudo que eu Olha falo como- numa reunião. Essa mulher é E aí danada, você hein? falou sobre isso, eu falei, a gente poderia até marcar um só sobre marketing ágil, mas você podia Podemos. falar só um Eu pouquinho. tenho dó do marido. Eu tenho... Meu Deus. Em Bom. 2022, Às você 9 da fez manhã. um negócio. Ah, isso eu não lembro, Você eu ainda só foi lembro do legal. trabalho. Você ainda foi legal. Eu só Eu lembro arrisco do a dizer que a trabalho. Thalita é assim. No dia 18 de fevereiro. Não, de... ele é chato. Ele que lembra das coisas. Ele lembra. Eu não ele, lembro nada. ele é escorpiano, Ele lembra né? datas, eu não lembro. Ah, eu eu já só me lembro do identifiquei, que eu sou falo em escorpião reunião. Você é escorpião também? Escorpião, 15 de Também. novembro, feriado, tranquilo, assim. Nossa. Trabalhei uma vez na vida, você acredita? Mas e o marketing ágil, homem? Vamos lá, vamos falar do marketing ágil. Então, de um modo geral, em fevereiro de 2001, os desenvolvedores se reuniram nos Estados Unidos e criaram o tal do Manifesto Ágil. A gente chama de Manifesto Ágil, mas é um manifesto do desenvolvimento ágil de software. Tá. Esse é o nome, sobrenome desse trem. Sim. Mas todo mundo chama de Manifesto Ágil. A partir de então, criaram um monte de manifesto, em particular o do marketing também, que traz vários elementos num contexto de marketing. Então, como eu expliquei aqui, de um modo muito simples para também a gente não alongar o assunto. Esse modo mais iterativo e incremental, ele também é aplicável em algumas áreas e departamentos. Em particular, o quê? O marketing. Mas como que é o marketing ágil? Ele é um marketing mais multidisciplinar, onde as pessoas que compõem um time, é um squad, um nome mais formal, mas pode ser um time célula ágil, o nome que a gente queira, tá? É um time multidisciplinar onde a gente tem uma pessoa que entenda do cliente, Product Owner, PO, por exemplo, uma pessoa que entenda de Customer Experience ou da jornada de experiência do cliente naquela campanha, seja ela num veículo impresso, seja ela numa mídia televisiva, numa rádio, onde for. Tem pessoas que talvez vão ter que olhar o financeiro, então de repente o Mário é o cara de finanças, Talvez. porque tem que olhar o retorno dessa campanha, então é o cara Sim, dos números. sim. Aqui eu tô falando de números de um modo geral, não só o financeiro, mas números de um modo geral. Data Science mesmo, tá? Cientistas de dados, que vão olhar retorno da campanha, que vão olhar impacto, que vão olhar uma série de números, que talvez nós três não sejamos bons o suficiente. Mas, de novo, para uma campanha ter sucesso tem que ter número. É a análise do número. Mário é a pessoa. E talvez tenha alguém de tecnologia como eu, que talvez vai entender de algoritmos, a gente estava brincando um pouco de Python, vai olhar esse lado mais tecnológico. 4 pessoas com conhecimentos multidisciplinares que se complementam. Certamente a soma desse time vai ser muito maior do que 4. É Sim, 1 mais 1 sim. somando maior do que 4. Esse é um ponto. E os times não são grandes, os times são pequenos. 5, 10 pessoas. Você fala de um time de marketing com 50 pessoas, não existe. Pegar um gerente, como é que ele entende de 50 pessoas? Não entende. Como é que ele consegue
dar suporte, ser o líder servidor, líder coach, líder tudo que tem que ser. Não consegue. Então, os times são pequenos o suficientes, autônomos, auto-organizados e autogerenciados. O que significa que, imagina que nós aqui somos um squad, a gente vai falar, bom, a gente precisa fazer uma reunião diária para a gente falar como é que está o andamento. Não é a empresa, a gente escolhe. A gente tem maturidade suficiente para escolher. Aí o Mário vai falar, eu tenho uma restrição, de manhã eu não posso, a Thalita vai falar que na hora do almoço não pode, porque faz academia, tá tudo bem. Jogo aberto, transparente. E a gente vai entender que 3 da tarde ou 5 da tarde é um horário bom para a gente se reunir e falar sobre o projeto. Então, essa auto-organização e autogestão não precisa vir de cima, da cadeia de liderança das empresas. De um modo simples, é isso. Então, são times mais autônomos, mais auto-organizados e que trabalham em ciclos, sprints. Mas isso sprints também não de uma é muito semana, de PMO? 2. Também. Gestão ágil de projeto, sim. Exato. Sim. Que nem o pessoal da Automa, né? Que a gente Isso, conhece. Eles isso. ganharam até um prêmio de PMO, segundo do mundo, né? Mas não lembro que premiação era. A gente fez o vídeo deles. E foi um vídeo bem Boa. legal. A gente trouxe os CEOs pra cá, a gente fez o coffee lá. Nossa, eles já vieram aqui 2 vezes, a gente tem que fazer comida, porque o pessoal adora. Tudo de Minas, faz os pão de queijo. Já traz pão de queijo. E aí a gente... trazer. Também acho. Não, mas eles ficam em Jundiaí, aqui em São Paulo. E a gente gravou no Chroma, a gente usou toda a parte da inteligência artificial pra mudar de português pra inglês. Então foi um vídeo bem difícil. O que eles 55 fizeram... minutos editado a cada segundo. Mas lá eles têm uma gestão de projeto mais híbrida. Por quê? Eles têm equipe de tecnologia que tá fazendo toda a parte do software que eles vendem, tudo certinho. E eles têm o mais tradicional, que eles precisam fazer também. Então, tem que ter um projeto, ele tem que ter todas as etapas, passar por aquilo de uma forma bem organizada. Não dá para ser só dividido em sprints ou só dividido... E a grande sacada é essa, é saber escolher, porque tem projeto que é linear mesmo, porque a gente já conhece. Projetos que a gente já conhece o escopo, já conhece o cliente, já conhece a demanda. Arroz com feijão, sabe? Aquele arroz... Tem o que inventar. Aquele pretinho basiquinho, não briga com ninguém, combina com todo mundo. Exato. Então, é isso. Usa uma gestão linear mesmo. Depois tem projetos que é o caos. Putz, é um novo segmento, a gente nunca atendeu, sei lá, vou chutar aqui. Funerária, pronto. Já atendemos? Deus me livre, não Eu falo que eu já atendi, eu conheço o ramo funerário. Gente. Mário, vou Foi muito botar um engraçado. robozinho pra vigiar os defuntinhos. Primeira vez que eu fui falar com a minha esposa, eu falei assim, não, eu vou lá, vou fazer uma consultoria, depois tem uma palestra, depois tem isso, lá com uma empresa que faz urna. Aí ela, nossa, que legal, aquela de votação e tal. Não, é urna caixão mesmo. Nossa! E é um mercado bem interessante. O que eu quero dizer? Imagina que nós não temos essa experiência. Não temos. Não temos. Então, a gente vai ter que construir esse conhecimento do zero. Vai ser um aprendizado, a gente vai errar, a gente vai falhar. Então, uma abordagem linear, mais cascata, não funciona. Então, eu preciso ir para uma abordagem mais ágil, no sentido de tatear, fecha um ciclo, entregar algo pequeno. Volta de novo, aprende, faz retrospectiva, aprende, vai aprendendo sprint a sprint, ciclo a ciclo. Então, é um contexto onde encaixa melhor. E aí, às vezes, também o linear vai te mostrar que aquele ali não vai dar certo. A gente teve um aí cliente... volta, Não, a gente teve um cliente relâmpago que a gente sabia qual era o caminho linear. Defina um cliente relâmpago, fiquei curioso. Você conhece? Cliente que você sabe quem é já, né? Ou não? Eu não sei, tu sabe? Fiquei curioso, um cliente relâmpago. Entra e sai, bateu e foi Não embora. precisa falar nome, não precisa falar nome, não. Mas Eu vou explicar o quê? Características de um cliente relâmpago. Não, porque assim, o cliente chega que quer fazer igual a não sei quem, que quer não sei o que lá, a gente o processo é esse. Topa o processo? Não sei se quero, tem que ser mais flexível, tá bom, vamos ser mais flexível, mesmo assim. E aí começa a ficar não bom pra gente do lado de cá. Então, você também tem que prestar atenção se esse processo, que você já conhece, a gente já conhece. Os caras querem começar um canal no YouTube, por exemplo. Ele tem que vir gravar a cada 15 dias. Ele tem que gravar pra sair um vídeo por semana. Ou você vai gravar 8 já de vez, que nem a gente pensa no JNS, pra você ter ali 2 meses. Então, você tem que. Então, tem coisas que não tem como. É linear, o YouTube é linear. Ou você pegar também, de vez em quando, botar uns shorts, umas coisas. Mas o YouTube, ele é claro, eu quero que você faça vídeo 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Faça toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário. O processo do YouTube já definiu. Sim. E não sou eu que estou definindo. Então, se a pessoa quer começar um YouTube e não tem disponibilidade, eu falo, não começa. Vai fazer outra coisa. Sim. Então, também o linear é de onde você quer atacar, de onde você quer chegar. Porque, é sério, aí chega essa pessoa aqui pra gente, não, mas eu quero fazer, eu vou fazer. Tá, e aí faltou gravação, assim, tá, mas isso você não vai fazer para YouTube, então você não pode faltar a gravação. Então, esse foi o relâmpago. A gente também vê que eu meto medo no cliente. Então, pode ser que isso esteja me atrapalhando. Falo, você tem tempo para isso? De verdade? Você tem dedicação? E aí o Genésio volta como um grande exemplo. O cara tem 1 ano, tá com 50 mil inscritos. Por quê? Porque ele pegou aquilo ali para ele e falou assim... Constância. Exato. Então, a disciplina, ela entra talvez no linear,
Mas ele tem a parte de agilidade, porque vamos fazer acontecer, vamos lá, vamos gravar. Ele vamos... foi ajustando, foi aprimorando ao longo de um Exato. ano. Exato. Não, mas ele não deixou de publicar um vídeo nas quartas-feiras. Nenhum. Na verdade, ele antecipou o vídeo de 31 de dezembro Foi. e 24 de dezembro. Que ele Foi. lançou um dia antes, na terça-feira à noite. E aí ele queria que fazer... Mas assim, foram... Quantos? 40? Não, mais vídeo. Não, tem mais já. Só que É vídeo que só molesta. Nossa senhora, Mas tudo é 4K, exatamente tá isso. uns 2 teras já no meu drive. Mas é exatamente isso. Tem que tentar ir se adequando. Ah, esse cliente vai funcionar dessa forma. Com esse cliente vai funcionar dessa. Ah, como que a gente pode... Porque vai modulando. Porque também aparece, como a Automa foi, a gente precisa do vídeo, a gente tem menos de um mês para produzir um vídeo que vai para um prêmio internacional. A gente se ajusta. Então Sim. tem que ir se Sim. ajustando. Sempre... Então, aí é agilidade como adaptabilidade. Exato. Eu ia brincar, Mário, por isso que eu fiquei curioso do cliente relâmpago. Eu acho que você conhece essa expressão, que é a pastelaria na tecnologia, né? Uma fábrica de pastel. Então, quando uma área de negócio vai pedir para a área de tecnologia, como uma pastelaria, fala assim, eu gostaria de um De um pastel. botão aqui, né? Não, gostaria de um pastel. Do quê? Eu não sei, vai fritando que depois eu escolho o recheio. Eita, E aí, como é que você... Nossa, foi isso que aconteceu. Ele foi o pastel, chegou aqui. Vai gravando, depois eu defino. Foi. Foi que você exatamente faz o que isso? aconteceu. É estratégia, mas eu acho muito, muito válido a gente conhecer todos os tipos de nomes que tem, né? E a gente entender que o que a gente às vezes faz no inconsciente, existe uma técnica por trás que às vezes a gente não sabia que existia, né? Porque a gente tenta ser ágil, às vezes até ágil demais, fala assim, vamos já gravar amanhã? Assim, eu sou assim, teve um cara uma vez que falou assim, mas você não vai me chamar pra tomar mais um café? Parecia que eu tava chamando ele pra outra coisa. Lembra aquele senhor que veio aqui? Eu falei, não, você não quer de graça o primeiro episódio? Eu faço, vamos gravar semana que vem? Ele, não, mas peraí. O cara ficou assim. Ele não falou assim, não, mas na primeira noite eu não faço isso. Só faltou Aconteceu isso, velho. Ele Então tava tá bom. todo arrumado aqui, todo todo- pomposo. Conversou, porque eu quero fazer, porque Mostrou eu foto e pá. conheço todo mundo. É. Terça-feira, semana que vem. Vocês intimidaram o Intimidei homem, o coitado. homem, gente. Deus me livre, ele queria ver mais. Mas eu falei assim, eu vou te dar de graça, eu não tenho esse tempo. Eu já estou te dando meu tempo de graça. Porque o nosso tempo é dinheiro. Então, mas você afugentou o homem. Ele não Afugentei. quer uma mulher que dê de graça na primeira noite. Era isso. Pronto, era isso. Estourei o microfone. Era isso. Era isso. Aí você Ele afugentou o pediu de homem. graça, mas ele pediu. Ele queria de graça. Ele Só que ele queria. queria no tempo dele. Aí ele tem que entender Foi, que a ele gente queria. não- Mas muito bom. A gente tá finalizando esse Pensando em Conteúdo. 37 minutos já passou voando. Tem um vinho Já? Tem um vinho geladinho esperando a gente ali, que hoje o André vai Mentira. dar uma palestra pra gente. Eu achei que era só esquenta aqui, gente. Vamos para o conteúdo. A gente volta pra falar mais, já Não, traz o Mário de novo. Pensando, então, vamos agilizar esse conteúdo. Não, achei que a gente já ia o quê? Até umas 11 da noite, mas... Mas não pode, pessoal. Eu tenho estagiário aqui, tem faculdade, meu bem. É, não, a Caena A Caena não. A Caena é Então tá bom. formada. Então, ó, como o episódio tratou elementos da educação, então vocês têm uma boa desculpa. Então. Exato. Então a gente vai finalizar. Deixa aí então um recado de como te encontrar nas redes sociais. Faz seu pitch ali pra aquela câmera lá. Nossa, é muito fácil. André R. Sanches na sua mídia social preferida. Nossa. Contigo. Viu? Vai, Mara Aguilar, você tem... Eu ainda tô na dúvida, na cabeça, tô imaginando a cena do treinamento do método ágil na funerária para 700 pessoas, 10 sentados, 690 deitados. Morto. Ave Maria. Antes de você falar isso, sabe pra quem eu vendi já? Motel. Olha aí. Aí. Já vendi pra motel. Boa. Trocou em também. permuta. Boa. Sensacional. Pior que depois namorei com o dono do motel, mas não, não. vendi 5 carrinhos, Nem 5 ficou, golzinhos. ficou só um pouquinho vermelha. Não, ele até veio aqui esses dias. Não, minha amiga, eu não sou brigada com nenhum ex. Boa, Nossa boa. senhora, se quiser falar com todo mundo, eu falo. É que eles que têm chateação porque eu terminei, né? Enfim. Não, é só organizar um ex na segunda, um na terça, um na Não, eu quarta. não quero ficar com meus ex, eu sou amiga Não, deles. mas eu não disse que era ficar, eu disse. Enfim, mas Ó, foi tá muito vendo? engraçado, porque eu Conversar. fui vender o carro, aí eu entrei, fui fazer reunião lá no motel, aí ele falou, você entra pela porta dos fundos. Aí você entrava pela porta dos fundos. Gente, mas é muito engraçado ver a dinâmica, eu nunca tinha visto por dentro, que as meninas correndo naquele corredor que tem aqui assim, pra lá e pra cá, e não sei o que... Parece... Principalmente as amantes. É. Pula Não, a janela elas- e corre pelo corredor. Né? Os amantes, correr. Não, é o corredor de fuga, lógico. Se alguém bater na porta da frente, você despacha ali a amante.
Ah, mas lá, Na parte de lá é trás. motel de luxo. Tem até lugar de descer com helicóptero. É chique lá. Muito chique, muito Nossa, chique. amiga, Então alto tá cheio de nível, diamante. Né? É, Tá alto. cheio de amor. Cheio de diamante. É lá no certeza. Recife. Não, mas ó, pessoa engraçada. Vender pro funerário motel não é história, você tem que contar Não, são, sempre, são né? setores que não são tão tradicionais. São por isso que eu tradicionais quis e que provocar. compram e que tem grana e que tem Exato. todo o potencial de fazer vídeos aqui. Venham gravar com a gente, motéis e todo mundo. Vai, Mário, termina seu pitch aí que eu te atropelei. Mário Aguilar em qualquer rede social. Se não me achar, não achou, porque eu não Tem um cara mexicano, né? Vai achar o outro, né? Não, senão você acha o Sanches e eu te conecto com o Mário. Não, é Pronto. que tem um Mário Aguilar famoso. Onde é, Mário? É no México. É um maior comediante mexicano, chama Mário Aguilar. Mário Aguilar? Olha que Eu recebo- coincidência. Eu recebo todos os dias mensagem de mexicanos no meu Instagram. Todos os dias. Porque o agora? Mário Aguilar sou eu. E agora, com a IA do chat GPT, você pega a foto do Mário Aguilar mexicano, tu hermano, e coloca... E vou triplicar de tamanho. Tá vendo? Como Por isso crescer... que ele tem que fazer coisa de crescer humor, rapidamente. que é a cara dele. Ele aqui, ele se solta. Esse J Nerds tem que voltar aí com você. Segunda temporada do J Nerds. Também acho. Anota aí, vai Eu voltar. acho. Pode mandar. Coloca aqui nos comentários, tá, gente? Volta Jata Nerds. Volta J Nerds e... Volta e vote, né? Porque pelo que eu entendi, tem que ser já nominal. Sanches e Mário, é isso? Eu tô sentindo aí uma pressão. Bora lá. Não, a segunda temporada é com outra pessoa. porque A primeira temporada já foi com outra pessoa. Agora a gente Tá bom. vai agilizar de outra forma, A porque eu gente sou vai dessa. agilizar. Pagando bem, né, Mário? Então, beleza, vambora. Karen, Vamos faz lá, o pitch pessoal. de qual? Temos muitos arrobas. Eu vou fazer o arroba central do conteúdo. Realizador de tudo aqui. Lá Dono você do guarda-chuva, encontra. guarda-chuva. Exatamente. Lá você encontra conteúdo de marketing digital. Você encontra vídeos muito legais e carrosséis com muitas informações e dicas pra você que cuida de marketing, que tem uma empresa e que você quer ir atrás de fazer algum conteúdo diferente. E como a Central do Conteúdo existe, a gente hoje tem a CDC Estúdio e Produtora, que tá aqui, nossa joinha, aqui no Itaim Bibi, em São Paulo. Deixa eu sair do microfone, eu vim pra cá, no pescoço. A gente faz produções de podcast, aluga esse espaço, vai até você. Fazemos diversas coisas e é só mandar um oi pra gente que a gente responde vocês. Eu sou Thalita Lombardi e esse foi mais um Pensando em Conteúdo. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. queijo.